Salve rapaziada, então mano, tô trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês. E tropinha, hoje mano, eu tô trazendo, como que eu posso te dizer mano, uma sensibilidade atualizada, tá ligado? E também vou pedir pra vocês desativar algumas coisas no teu telefone aí que deve estar te atrapalhando. Mas depende muito do telefone, tem telefone que atrapalha e tem telefone que não atrapalha e tá ajudando a aumentar essa sense, tá ligado? Então tropinha, antes de eu falar mano, qual é a sense, o que você tem que fazer pra não ficar te atrapalhando, essas coisas, mano. Se inscreva aí no canal, deixa aquele likezão insano, compartilha aí, mano. Vamos logo rumo a 3K aí, mano, que eu confio em vocês. E é isso, mano, vamos logo direto aí pro vídeo, mano. Ó, essa DPI, mano, essa DPI, essa sensibilidade do jogo que eu tô falando, ela, mano, ela é boa pra desgraça. Ela é muito boa, mano, pra principalmente de mira 2x, mano. Ela é, porra, uma delícia, filho. Papo retão mesmo. É bicha. Visão. E tropinha, vou dar logo os avisos aqui, mano, pra vocês, mano. O que que vocês têm que desativar? Faz um teste. Você desativa ele pra ver se mudou alguma coisa, ou se piorou, ou se melhorou. Caso tem telefones que não tá funcionando, Motorola, isso daí não tá funcionando muito. Quem já ativou acesso de interruptor, desativa. Se você ativou isso daí e achou que tá assim, se tá meio lenta ou algo assim, faz um teste, desativa e ativa, tá ligado? Pra ver como que vai estar a situação. Ponteiro do mouse, mano, a mesma coisa. Tem aí, procura aí, ó, vai lá no bagulho de configuração e vai lá na parte da lupazinha lá de pesquisa, escreve ponteiro do mouse, porque se o teu tiver ativo, assim, e você fez um teste, tá vendo que tua sense tá pesada, desativa ele e faz um teste. Porque tem gente que tá falando que tá deixando a sense pesada, várias paradas. Tô dando um aviso, mano, pra vocês depois não chegar, pô, piaca, minha sense ainda tá ruim. Mas a sense não tá ruim, mano. Não é porque a sense que eu passei pra vocês é ruim, não. É porque às vezes um desses daí, mano, que eu falei, mano, deve tá te atrapalhando, tá ligado? E também, tropinha, eu passo a sense aqui, mano, pra alguns telefones, mano, que eu fiz teste e tá dando certo, tá ligado? Não adianta, pô. Vou passar a melhor sense possível. Não tem como exemplar, tropa. Essa daqui é sense de iPhone. Vou passar uma sense de iPhone pra vocês. Aí vocês vão lá, testa. Vai ter muitas pessoas que vão dar capa doidada, mas vai ter algumas pessoas que não. Cada tamanho de dar, o botão de dar tiro, não soube arrastar direito. Isso daí não depende só de mim, também depende de vocês. Então, tropinha, ó, vou passar logo aqui a visão, mano. Ó, se você já desativou isso tudo aí que eu falei pra vocês, já fez o teste, desativou e ativou, pega a visão, pega logo a sensibilidade do jogo. A sensibilidade do jogo, mano, é geral, mano, 98. Mano, deixa 98. Só aumenta ou diminui, mano. Se ó, aumenta se você achar que tá colando muito o peito. Diminui se você achar que tá passando muito da cabeça. Um aviso, gente, geral é a mira branca, é a bolinha, porque tem gente que tá falando que geral é red dot. Red dot é na hora que abre a mira e não tem mira nenhuma, não tem 2x nem 4x, fica um pontinho, tem gente que acha que é isso, mas não é isso. Ó, agora red dot, mano, você coloca, mano, é fácil, deixa no 99 ou 95, porque essa mira, mano, eu acho que ela passa muito da cabeça. E, mano, cara, como que é um pontinho, eu acho que passa muito. Não sei se pra vocês passa, mas pra mim passa. 2x, pode colocar aí 100 fácil. 4x tu coloca 95. Se você acha que da tua 4x ela é muito pesada, aumenta. Se você acha que a 4x é muito leve, diminui. É isso, mano. Agora, mano, o principal, mano. Veja como seu HUD é, mano. Porque não adianta eu passar uma DPI aqui pra você braba e você não coisou o HUD. Teu HUD tá bugado. Essas paradas assim. O HUD bugado que eu tô querendo te dizer, mano, é HUD muito básico. Não HUD que te dá muita movimentação. Não HUD que facilita você dar capa. Porque tem HUD, mano, de por causa da sua movimentação, mano, você tem mais facilidade de puxar capa, deixar a mira na direção do coco do seu inimigo, mano. E já era. Uma coisa que eu já falei num vídeo meu, mano, no emulador, mas também falando no mobile. Deixa a mira no coco do seu personagem, na direção assim, na altura do coco do seu personagem. Porque o inimigo vai estar a mesma coisa, mano. Na hora que ele se movimentar, deixa a mira no coco do seu personagem, mano. Ele vai tomar capa fácil. Já teve vídeo aí, mano, que eu falei pra vocês como funciona. Ó.
Se vocês já fizeram isso daí, já pegou essa sensibilidade aí, ó, vou passar agora a visão. Vai em velocidade de ponteiro ou velocidade de cursor, depende de qual celular que o teu for. Se for um Xiaomi, velocidade de cursor, se for Motorola ou outros assim, é velocidade de ponteiro. Bota no meio, no meio, no meio. Eu tô falando no meio do velocidade de cursor ou velocidade do ponteiro. A DPI, mano, é uma DPI. Vou lançar 3 DPI por motivo que tem todos os tipos de telefone. Tem telefone que chega até 596 DPI, tem telefone que chega até 600 e pouco ou 900 e pouco. Assim, tá ligado? Primeiro eu vou falar, mano, pra quem chega a 596. Pode botar, mano, 520 de DPI ou 532, 532. Ah, detalhe, 532, confia que tu vai dar cara. Se teu telefone for um tipo de telefone que não aguenta tanta DPI, se tua DPI, mano, chega a 989, que eu acho que é o bagulho que tem telefone que bloqueia. Tropa, eu vou trazer um vídeo aí, mano, que como desbloquear a DPI, mano. Já tô pesquisando bastante, mano, pra trazer algo eficiente pra vocês testar e não dar BO. Principalmente pra quem é Xiaomi, mano, pra não ter esse bagulho de formatar o telefone, tá ligado? Só pra pegar a visão em vocês. Ó, pra quem tem 989 ou 90 e pouco assim de DPI máximo, mano, coloca 880 ou 840. Se tu quiser botar 843, 845, é bom. Eu faço um teste assim, mano, porque tipo assim, na hora que eu vejo que o meu assim tá muito leve, assim, eu dou uma diminuída em 2 em 2 da DPI do telefone, não do jogo. Do jogo, eu só diminuo na hora que, exemplo, é coisa de detalhe, tá ligado? É que coisa de detalhe eu faço isso, mas na hora que não é, eu vou lá na DPI e vou diminuindo em 2 em 2 ou então 5 em 5. Bota 980. Burro! 900 não, 880 e 840 ou 842, 40 e pouco assim, ou 50 e pouco, tá ligado? Daí vai depender mais de você. Agora pra quem tem telefone de 1440 de DPI, mano, faz uma coisa que eu já falei aqui uma vez, mano, quero que vocês tente isso, mano, que isso daí, mano, é um modo muito bom, mano, de você tá dando capa. Eu faço isso, mano, que, tipo assim, a sensibilidade, além de ser um bagulho de psicológico, assim, mano, é um bagulho que vai te ajudar. Até vocês mesmo que tem DPI baixa, faz assim, ó. Ó, pra vocês aí que tem 1440 de DPI, bota 1100 de DPI. Tu vai tá puxando capa. Passou 2 dias, tu não tá mais puxando capa, bota 1300 de DPI. Passou 2 dias, não tá dando capa, joga pra 1100 de novo. Fica trocando 1100, 1300, 1100, 1300. Porque tu tá pulando 100 de DPI. Em vez de pegar de 1100 para ir para 1200, tá indo para 1300. Em vez de cair para 1200, tá caindo para 1100. Então, mano, meio que tu vai estabilizar a sua sense, meio que tu vai ter a tua sense perfeita infinita, tá ligado? Pega a visão mesmo. E vocês aí que tem 900 DPI, mano, lança essa daí, 880, 840. Se tu viu, mano, que tá ruim, mano, diminui pra 700, assim, 740, 780, e depois aumenta pra 840 ou 880. Faz a mesma coisa com a DPI baixa, mano. Tenta fazer isso. Faz um teste hoje, conta os 2 dias. Hoje mais outro dia. Viu? Terceiro dia tu perdeu. Se você não perdeu a sense, mantém. Se tu perdeu a sense, troca pra outra DPI. Confia, mano, que isso daí dá certo, mano. Eu faço isso e dá certo. É bagulho roubado. Caso se tu pegar noção, mano, como funciona o Free Fire, já era. Tropinha, é isso, mano. Tamo no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. Ó, tô vendo, comenta aí embaixo, mano, qual é o tipo de celular, mano, que você joga e quantos de DPI que você usa. De preferência, só quanto telefone lá, qual o telefone que tu joga, já. Então, tropinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Vou tentar, acho, botar uma música de fundo aí. Não sei pra quem quer dormir, tô brincando. E é isso, tamo junto, é nóis, fui. Quase você morre, viado. Então, aí tá porra, deu 2 tiros no peito do moleque. Fizeram essa aqui, o Dudu só me deu foi. Naquele lugar esse Dudu aí. Trying to tell you what
Roger that. It's not all you want from me. I just want your company.